Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Continuando aqui, quase praticamente finalizando essa série de vídeos pra gente explorar por que eu pratico yoga e como manter uma prática pra vida inteira. A aula passada, a discussão, a conversa passada, eu falei sobre o porquê de praticar os asanas, a prática física, e eu vou falar um pouco aqui sobre a culpa e como isso está conectado com essa ideia de que a gente tem que estar sempre praticando. Então fique aqui comigo e, antes de tudo, já deixa seu like para você não esquecer de fazer isso no final. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo da culpa e isso porque, óbvio, que já aconteceu comigo várias vezes, é uma coisa recorrente e muitas pessoas me relatam a mesma coisa, por isso eu achei importante trazer. Porque nesse processo da gente querer implementar uma nova rotina, querer trazer o yoga para nossa vida, querer praticar mais todos os dias, sempre rola essa conversa dessa história de que quando a gente não consegue praticar, a culpa aparece. Então, eu viajei e aí fiquei 2 dias sem praticar e aí eu me senti uma bosta porque eu fiquei me sentindo culpada, eu sou horrorosa mesmo, não consigo fazer aquilo que eu quero. Isso já aconteceu comigo mais de infinitas vezes, nem sei quantas. Eu sei bem como é. E por isso que eu acho importante trazer aqui essa reflexão, porque se você quer ter uma prática para a vida inteira, é muito importante você entender que vai ter dias que você não vai praticar, que você não vai ter vontade, ou que você realmente está viajando lá com seus amigos, aí você vai tomar um vinho, aí você vai dormir tarde, e no dia seguinte você não vai acordar para praticar, entendeu? Tipo, não acabou o mundo por causa disso. Mesmo se você ficar, tipo, tem gente, eu conheci uma galera que não quer fazer o Vipassana, que é um retiro de meditação de 10 dias, a galera do Ashtanga principalmente, porque vai ficar 10 dias sem praticar Ashtanga. Então, tipo, é uma parada, é um apego, entendeu? Aí, tipo, será que aquilo é yoga mesmo? Mas enfim, aí às vezes eu viajo um pouco nos meus questionamentos, porque eu também não tenho resposta. Mas eu acho que tudo bem se eu ficar 10 dias sem praticar, e daí, qual é o problema? Assim, tipo, eu não vou perder toda a minha prática, não existe perder, a gente tá sempre aprendendo, mudando, reconstruindo e, enfim. Saiba que se você vai praticar a sua vida inteira, vai ter momentos assim. E aí, pra que a culpa? Assim, qual que é o sentido da culpa? A culpa, ela só mina as nossas energias. Pensa algum dia, algum momento, lembra um dia que você sentiu culpa. Por que você comeu um chocolate a mais? Por que você tomou uma cerveja a mais? Sei lá, porque você transou com aquele cara? Foda-se, o que seja. Tem tantos motivos pra gente se sentir culpado, né, hoje em dia. Sempre existiu. Então, pensa a sensação da culpa, que lixo que é. Você sente a culpa e aí você consegue curtir o resto do seu dia. Às vezes você fez uma parada, se sentiu culpada, durou uma semana. Você ficou uma bosta. Se sentiram mal por causa disso. Adianta, mudou a sua vida. Só pra pior, né, na verdade. Então, assim, se você colocar a culpa dentro da sua prática de yoga também, tipo, não faz isso, sai fora. Tipo, se começar, se você sentir que ela tá chegando, já fala pra ela, mano, vai embora que você não tem nenhuma função aqui, entendeu? Então vamos falar um pouquinho sobre a culpa. Porque a culpa vem também num lugar de que a gente coloca a prática como se uma obrigação, uma imposição, que nós, às vezes, a gente mesmo coloca sobre a gente, como se a gente tivesse que ser tão controlada e maravilhosa e, tipo assim, né, igual a nossa sociedade quer que a gente seja, super produtiva o tempo inteiro, que a gente não pode, a gente tem que praticar todo dia, naquela hora, não sei o quê. Mas ao que vai ter dia, na verdade, eu acho que a gente tem que adaptar. Vai ter dia que você não vai conseguir praticar de manhã cedo, você pode praticar à tarde, você pratica na hora do almoço. Tipo, é bom ter uma rotina? Ajuda, mas, pô, eu, por exemplo, que viajo, já viajei muito e tal, sei como é, tem um dia que não dá, mas dá pra adaptar? Dá, entendeu? Então eu acho que tem momentos da vida que a gente fica mais, tipo, caxias, mais nerds, assim, na prática, que a gente vai todo dia no mesmo horário, não sei o que, massa, mas também tem os momentos que não vai ser assim. E também massa, entendeu? Não falar, agora eu vou parar de praticar, agora foi tudo por água abaixo, porque daí a culpa veio e cagou em você. Então, tipo, não, eu não pratiquei, beleza, quando puder voltar eu volto. E a prática não foi embora de você, sabe? É só pra você querer, tipo, sei lá, é uma energia muito bad essa parada da culpa. Desencana dela. Porque tem a ver com a punição, então, eu não fiz, eu tenho que me punir. Aí como a gente se pune? A gente se pune pensando, e às vezes a gente se pune do tipo, então eu não vou mais praticar. Porque agora eu fiquei 10 dias sem praticar, ou sei lá, um mês. Aí agora, então, eu vou parar, porque eu sou uma bosta mesmo, eu não consigo fazer isso. Você se puniu, você que saiu perdendo, porque você parou de praticar. A prática é boa pra você e você parou porque você não conseguiu praticar um tempo. Entende como a coisa funciona?
a gente fica, tipo, se punindo por causa da culpa. Então, por exemplo, eu comi um chocolate a mais hoje, aí amanhã então eu vou ficar sem tomar café da manhã, eu vou passar fome. Tipo, você tá se punindo, velho, por quê? Tá ligado? Tipo, é isso, assim, a lógica, né? Nossa, isso deu uma parada muito louca. Então, eu vou falar um pouco sobre a função dela, da culpa. Então, a culpa ela é uma forma de controle, né? Então, eu acho, né, eu não tenho certeza, mas segundo alguma coisa que eu tenho lido, a culpa começa a aparecer por causa da igreja católica, né? Que quer, tipo, controlar a sociedade, porque as sociedades começam a crescer, começa a ter muita gente morando no mesmo lugar e aí precisa ter uma coisa maior controlando. Então é uma crença que é colocada, todo mundo acredita naquela história e segue, porque tem medo da punição eterna, de ir pro inferno, do demônio e tal, não sei o quê. E aí surgem essas coisas dos pecados e tudo, não sei o quê, né? Pra poder, tipo, que as pessoas vivam mais ordenadamente possível. E também que elas dependam de ir na igreja e dependam das palavras do padre e ajudem financeiramente. E aí vai se colocando vários valores, assim, se você não fizer, você vai pro inferno, e se você fizer, você vai pro céu. E mesmo que você não seja católico, você foi educado numa sociedade que tem esses valores intrincados e escondidos subliminarmente em praticamente várias milhões de coisas que nós fazemos desde que nós nascemos. Então, com certeza alguma coisa dessa lógica tá na nossa cabeça, na nossa mente, e é por isso que a gente fica sentindo tanta culpa por tudo também, entendeu? Então, por exemplo, quando teve a época da caça às bruxas, então aí, tipo, só de você ser mulher você já tá se sentindo mal, né? Então, você tem prazer com o seu corpo? Culpa. Você tem que só reproduzir. Aí vamos ver as igrejas evangélicas hoje, não todas, né? Mas algumas você pode ver que é bem essa coisa mesmo, assim. Você tem que só reproduzir mesmo, entendeu? Gozar, curtir, transar, não pode, é culpa. Ou errado, ridículo. Só que aí você se castrou, entendeu? Você só, tipo, metade da sua vida você já morreu ali, metade de você já morreu por causa disso. Eu falei sobre isso num outro vídeo falando sobre a parada do feminino, mas se você quiser ver depois, é massa. Só que hoje em dia, então, né, tipo, essa parada de céu e inferno, existe ainda essa lógica, só que o Deus que a gente tem hoje em dia não é mais tanto aquele Deus católico, aquele cara na cruz, mas é o capital. O nosso Deus hoje em dia é o capital, é o lucro, né? Capital é lucro. Não é dinheiro em si, é o lucro. Então é sempre fazer a mais. E aí essa coisa de fazer a mais entra também na nossa lógica da nossa prática de yoga e dessa coisa da produtividade. Por isso, eu recomendo que você escute, ouça, leia um indígena que é um pensador, que é um estudioso, que é um cara mega, 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 mega maravilhoso, que chama Ailton Krenak. E ele fala que assim, a vida não é para ser útil. E eu coloco nesse lugar também o yoga. O yoga não é para ser útil, porque a vida ela tem que ser vivida, ela tem que ser aproveitada, ela tá nessa constante fluxo de transformação universal, super lindo, maravilhoso e mágico e tudo que você imaginar, e a gente fica colocando utilidade, a gente fica minimizando a nossa vida. A mesma coisa com a prática, a gente tá minimizando a prática, a hora que a gente acha que ela tem que ser útil, que ela tem que, tipo assim, que ela tem que ser como entrar numa lógica de produtividade, entende? Que a nossa prática ela sempre tem que ser melhor. Então amanhã tem que ser melhor que ontem, tem que ser melhor, como se fosse uma linha reta, assim, que é antinatural. É totalmente antinatural. A gente não suporta quando a nossa prática causa dores, quando causa incômodos, quando, né, surgem obstáculos, a gente não quer, a gente não suporta, a gente se sente mal com aquilo. Só que, mano, essa é a prática, isso é a vida, tudo tá sempre assim, ó. A sua respiração tá assim, o seu coração tá assim, a barriga da sua mãe cresceu e voltou, a lua cresce e volta, o sol some e desaparece. Tudo, imagina, as marés. Pensa em qualquer coisa que existe na natureza, até mesmo a bolsa de valores, ela é assim. Então por que a sua prática não vai ser? Sua prática não tem que ser sempre um dia melhor que o outro. Impossível. E se você achar que vai ser, você vai se sentir mal. Vai sentir uma bosta. E então não serve pra nada. Então veja bem a realidade e fique mais de boa com as coisas, que elas são assim, mudança mesmo. Então, também tem um professor muito bom, que é o Marshall Rosenberg, que fala sobre comunicação não violência, ele fala sobre a culpa. E a culpa, ela também serve como tipo um educador interno, né, como eu falei, colocado há muitos milhões de anos aí na nossa cabeça, nos nossos corpos. E que ela usa como educação a punição. Então, e
se você for estudar um pouco de educação, também você vai ver que punição não educa, né, na verdade. Porque você não aprende por que você não tem que fazer aquilo ou como você pode fazer diferente. Punição, ela tipo, pode reprimir aquele comportamento, mas você não entendeu por que aquilo não era bom. Então, na verdade, não adianta muita coisa a parada da punição. Então, e aí a gente fica se odiando, né? E aí, pô, a gente não aprende nada, como eu falei. Você não aprende por causa da culpa. Só pedir desculpa quer dizer que você mudou? Pode crer que não. Já aconteceu com você? Alguém vai lá e te pede desculpa, aí depois a mulher vai lá e faz a mesma coisa. Tipo, aprendeu nada. Você achou que você aliviou a situação pedindo desculpa, tipo, me tire a culpa, aí você tira a culpa da pessoa, aí ela vai lá e faz de novo. Então não aprendeu bosta nenhuma, né? E isso acontece, tipo, eu não tô aqui julgando, porque eu faço, todo mundo faz, é normal, mas é bom a gente poder começar a pensar sobre isso e ver, assim, em vez de culpa, como que eu posso, na verdade, aprender com isso, né? E outra coisa que ele fala aqui pra finalizar, que eu acho que é massa, a culpa, ela faz com que a gente tenha uma imagem interna de que a gente é uma má pessoa. Então, por exemplo, se você não pratica, ou que a sua prática hoje não foi tão boa quanto a de ontem, ou melhor do que a de ontem, aí você sente culpa. Aí você sente uma má pessoa. Isso necessariamente significa que quem pratica e não pula nenhum dia e que sempre está melhorando são boas pessoas? Me dê exemplos aqui, se você lembrar de algum. De pessoas que você sabe que realmente você tem certeza que elas praticam sempre e só por causa disso elas se tornaram pessoas melhores. Boas pessoas. Então, praticar significa que você é uma boa pessoa e não praticar significa que você é uma má pessoa. Tipo, e o que é esse praticar? Então, eu tô falando isso pra, tipo, tirar da sua cabeça e te convencer que não adianta você sentir culpa, não sinta, fique de boa. E só o fato de você perceber que a culpa apareceu e o que ela fez com você já é uma auto-observação, já é um autoestudo, você já tá praticando yoga.